Bom dia a quem está assistindo isso durante o dia, quem está assistindo durante a tarde, durante a noite, também seus respectivos boa tarde, boa noite. Meu nome é Henrique Carol e é um prazer estar com vocês aqui no 2º Congresso Online Brasil Ferroviário para poder falar sobre o GPAA. E o que é o GPAA? Você pode não saber do que a gente está falando nesse momento, mas depois, até o final dessa conversa, desse bate-papo aqui, você vai saber exatamente o que é o GPAA e, mais do que isso, você vai ser tão apaixonado por ele quanto nós. Então, eu quero, em primeiro lugar, chamar aqui o Torsani e o Ernesto para eles se apresentarem e falar. Torsani, Ernesto, o que é o GPAA? Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Então, eu até tive o cuidado de, rapidamente, fazer algumas anotações e voltar um pouquinho lá na década de 90. Foi uma época em que as operadoras tinham uma dificuldade de integração e eram ações totalmente isoladas. Só para vocês terem uma noção, se a gente tivesse que realizar uma consulta ou promover uma integração, trocar uma experiência técnica, isso tudo tinha um custo. E naquela época, esse custo era baseado no HH, homem-hora. Como na época eu era da CBTU de Belo Horizonte, nós não tínhamos esse recurso para promover, para integrar e para realmente bancar esse custo com as demais operadoras. Aí o que aconteceu? Aí a gente começou a pensar na possibilidade da criação de um grupo de forma permanente, constituído por todos os técnicos, né, das operadoras metroferroviárias. Mas, na sequência, nós também avaliamos como que isso poderia acontecer. Nós íamos discutir problemas e dificuldades, né, na área de manutenção, como que essas operadoras iriam se comportar. Inicialmente, o que nós pensamos? Nós tínhamos que construir um ambiente colaborativo para que a gente pudesse estar gerando todo esse conhecimento técnico. E hoje, o GPAA, ele já promove toda essa geração de conhecimento técnico. O GPAA hoje é um exemplo em gestão de conhecimento. Mas naquela época nós tínhamos toda essa dificuldade, as ações, como eu falei, eram isoladas. E hoje, o que acontece? O GPAA hoje, ele integra todas as operadoras metroferroviárias do país, todos os técnicos da área de manutenção. Hoje foram criados grupos de trabalho, e eu até nessa sequência eu passo para o mestre, para o Ernesto, para que ele fale um pouquinho desses grupos de trabalho e sobre o dia a dia do GPAA. Bom dia, né, para todos. Obrigado, Torsani. Eu vou começar falando sobre os grupos, e foi uma decisão boa. Nós antigamente falávamos por e-mail. Você passava e-mail e que aquele e-mail ia progredindo. Mas mesmo assim, de forma interessante. Eu fiz uma apresentação uma vez e mostrando a velocidade. Foram trocados 4 a 5 ou 6 e-mails em questão de minutos. Estou com pessoas do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Nordeste, até da Argentina, para solucionar um problema. E o que eu tenho visto hoje em dia, na nossa evolução, até eu comentei com o Torsani, né? As pessoas conversavam com o GPAA, o que acontecia? Era, assim, geralmente, aquelas pessoas que mais ligaram, eram parceiros nossos, que estavam sempre nas reuniões, que faziam perguntas. Comigo, pessoalmente, acontecia hoje. Eu trabalhei no metrô há muitos anos, as pessoas chegavam para mim e falavam assim: Ernesto, você que é do GPAA, pergunta para mim isso, isso e isso, era questão de trem. Outro vinha, pergunta para mim isso, isso e isso, pergunta para mim isso, isso e isso. E hoje em dia eu tenho visto o seguinte:
Nós da coordenação hoje não precisamos mais incentivar ninguém a falar. Hoje os grupos falam entre si, pessoas jovens, pessoas que até pode ser um processo meio presunçoso, acontecem perguntas tão simples que a gente que é mais velho, que acha que sabe de chão, fala, poxa, uma pergunta dessa, mas aí um monte de gente faz pergunta entre si. Isso é um ganho muito grande, essa evolução. E outra coisa também, se você me permite, a expansão da troca de informação, de que hoje em dia muitos especialistas estão levando o GPA aonde estão indo. Muitos são professores que colocam na sua matéria frase do GPA. Você tem empresas que já colocam nas suas apresentações GPA, até para não esquecer, tem especialista, tem associações. Eu estou em uma delas, que é a ENFER, que é a Associação de Engenheiro Ferroviário, cita GPA. Então, as pessoas citam o GPA como uma coisa comum. E até para completar, eu lembro o seguinte, no LinkedIn, tem muitos jovens que gostam de fazer, posso me comunicar com você? Para poder falar comigo, eu tenho LinkedIn com a minha idade. E eu tenho visto assim, você olha o currículo das pessoas, eles colocam assim, eu sou Cama é aquele da Davarman, eu sou PMI, eu sou isso, sou aquilo, e no meio disso aqui é assim, membro do GPA. Muito graças, quer dizer, que mais um cara evolui o currículo dele, o mestre muito bem, mestre isso, mestre aquilo, tem pós-graduação, tem isso, aquilo, todo sou membro do GPA. Isso me deixa uma alegria muito grande para nós todos, a evolução do GPA. Muito obrigado. Então, é um grande orgulho ser membro do GPA, participar dessa comunidade tão fantástica de troca de conhecimento, de troca de experiência. É uma coisa mágica o GPA. Sandra, e diz para mim, como é que funciona hoje o GPA? Olá, pessoal. Bom dia. Então, o GPA, né, essas 4 letrinhas mágicas, né, o Grupo Permanente de Autoajuda na Manutenção Metroferroviária. Como é que funciona? Como os nossos mestres da primeira geração já explicaram, havia um fórum por e-mail que as pessoas tinham dúvidas, né, alguma dúvida técnica, e escreviam um e-mail nesse fórum, os técnicos das outras operadoras visualizavam e quem tinha alguma colaboração para colocar, era colocada, né? Ao mesmo tempo, acontecia e acontece reuniões semestrais, né? Ou seja, todo mês de maio, nós nos encontramos numa reunião presencial que acontece em alguma cidade que tem alguma operadora metroferroviária, né, que no caso passa a ser a operadora anfitriã desse encontro, e no mês de novembro também nos encontramos, né? Na reunião do primeiro semestre, nós debatemos sobre material rodante, oficinas de manutenção e estruturas civis. Enquanto que na reunião do segundo semestre, nós falamos sobre sistemas fixos de um modo geral, bilhetagem, rede aérea, sinalização, via permanente. Então, a gente consegue aí reunir cerca de 200 e poucos técnicos de manutenção metroferroviária de todas as operadoras do país para esses debates técnicos. Temos também vários fornecedores participando como os patrocinadores do evento, e são 3 dias maravilhosos de muita troca, muitos bons trabalhos apresentados, muita novidade que o mercado traz, né, para mostrar, e aquelas pessoas que a gente conhece de nome, o Henrique Carol, lá do Metrorio, eu agora consigo olhar no olho dele, dar um abraço nele, né, apertar a mão dele, e a gente consegue sentar para falar sobre via permanente, né? Então, é muito bacana. Nós fizemos a nossa última edição nas instalações do Metrorio, fizemos uma visita técnica às instalações da Supervia, né? E a nossa próxima reunião em maio,
de 22 a 24 de maio, ela está programada para acontecer nas instalações da Transurb. Então, estamos todos indo lá para Porto Alegre para realizar aí mais 3 dias de um grande encontro. Dessa forma, eu espero ter conseguido passar para vocês um pouquinho do que acontece no GPA, né? O nosso fórum de e-mail, naturalmente, foi sendo substituído por grupos de WhatsApp, né? Então, rotineiramente, dia a dia, nós nos comunicamos através de uma comunidade do WhatsApp que contém um grupo de guia permanente, um grupo de sistemas fixos e um grupo de material rodante, né? Com aproximadamente 600 pessoas, 600 membros dessa comunidade, e ao longo do ano fazemos essas 2 reuniões semestrais. Estão todos convidados e eu desejo a todos um excelente congresso. Que legal, Sandra. E de fato é muito interessante o fórum, como funciona o fórum técnico, porque é um fórum técnico, de fato, você tem a grande mágica do GPA, né, é que a gente não apresenta só as soluções, nós somos um fórum de debates, então você traz o seu você não precisa trazer uma solução, você pode trazer o seu problema. E esse problema é debatido por técnicos do Brasil inteiro, alguns do mundo. Nós temos algumas participações de operadoras de outros países que falam sobre as suas experiências, por exemplo, na Europa, no Chile, na Argentina. É muito interessante essa troca, não é verdade, Sandra? E a velocidade das conversas nesse debate, a agilidade que a gente tem, como o Ernesto falou também, nós já tivemos evento, eu mesmo fazer pergunta lá, e daqui a pouco você olha para o lado, quando viu de novo, já tem umas 50 mensagens do pessoal querendo ajudar, querendo dar opinião, aí te liga para falar, aí ó, fala com fulano, pô, a gente faz dessa forma aqui, é muito interessante, é uma comunidade muito gostosa de fazer parte. E já que estamos entrando nesse assunto, né, de troca das experiências e tal, eu queria pedir para o Cleanto e para o Márcio falarem um pouquinho sobre essas trocas, alguns cases, algumas coisas que acontecem durante não só as reuniões presenciais do GPA, mas também sobre as trocas feitas nos grupos de e-mail, nos grupos de WhatsApp. Sou Cleanto Costa, bom para você. Microfone, Cleanto. Bom, pessoal, me perdoe, eu estava com o microfone aqui fechado, mas vou voltar. Sou Cleanto Costa e sou membro do GPA desde sua fundação há 25 anos atrás. Atualmente, sou engenheiro trabalhando no metrô do Recife, CBTU do Recife, que chama, e venho dizer a vocês aqui 2 cases de sucesso através do GPA. Um financeiro e o outro nem tanto. Como eu escrevi tudo aqui, vocês me perdoem, mas eu vou ter que dar uma lidinha aqui. Primeiro case, questão financeira. O antigo sistema do metrô do Recife de bilhetagem existia em seu conjunto de esteira um roletezinho. Esse rolete ele fazia o papel de encaminhar o bilhete para uma leitura numa cabeça de leitura óptica lá na frente. Com o tempo, esse rolete ele ovalizava e aí causava erros na leitura desse bilhete. Então, era um grande problema para o metrô do Recife, o que estava causando isso aí, além do defeito, a questão da troca em si só do equipamento, levando a vários valores que gastaram na manutenção para tal. Aí, numa reunião que foi realizada em Belo Horizonte, aí os técnicos de Belo Horizonte, sabendo da dificuldade dos técnicos de Recife, ofereceram uma sugestão que eles também enfrentaram esse mesmo problema lá, e disseram, olha, você tem que trocar o rolete por outro tipo de rolete. Nós aplicamos aqui e deu certo. Para vocês terem ideia,
Antigamente, antes de trocar esse sistema de rolete, o sistema antigo só fazia 1.500 leituras. Com a troca por esse sistema oferecido pelo metrô de Belo Horizonte, conseguimos chegar a 3.200 leituras, ou seja, tivemos aí uma vantagem de 113% a mais de troca desse rolete e de menor intervenção por manutenção. Isso é um do case. O segundo case, nós compramos aqui uns drones para fazer inspeção ao longo da via permanente. Só que para operar esse drone, não podemos operar, a não ser que seja cadastrado, qualificado e emitido um certificado pela ANAC. Aí nós fomos para uma reunião em São Paulo e lá o cara apresentou uma solução, não foi o pessoal da reunião, foi um dos fornecedores. Apresentou uma solução para a gente e com essa solução nós já vamos ter capacidade de licitar e aí sim ter como usar os drones, que é um aparelho de alta, como é que chama? É um valor alto, mas de grande eficácia para o nosso grupo de manutenção. Isso são dois cases internos. Agora eu vou falar uma case externa. Eu consegui vender também a ideia para um grupo de condomínios para que fizesse os GPA síndicos, onde a mesma lógica, lá o síndico dizia para o outro, estou com esse problema. Aí o outro dizia, eu solucionei que fulano, ciclano, ou seja, não só GPA num ramo interno nosso, como também consegui levar para uma área de síndicos, veja só. No entanto, agora eu vou passar para o primo rico nosso, que é o metrô de São Paulo, que ele vai dar o case sucesso dele. Márcio, dê o seu case, filho. Oi, Cleanto, obrigado aí pela palavra. Eu acho que gostei da ideia do síndico, viu, Cleanto? Vou passar para o meu condomínio isso daí, tá? Eu acho que é interessante. Bom, meu nome é Márcio Estevani, eu trabalho no metrô de São Paulo e mesmo já há bastante tempo aí fazendo parte de GPA, eu estou nessa função de coordenador junto desse grupo selecto desde 2017. Acho que o Cleanto colocou dois cases assim bem interessantes, então eu sinto a vontade de colocar um case, vamos dizer assim, mostrando como cada um que participa de uma reunião presencial, como a Sandrinha colocou, como ela se sente à vontade de falar, de trazer os seus problemas, de orientar, sugerir alguma coisa. Eu me lembro, acho que foi numa reunião no metrô do Rio, o metrô do Rio era anfitrião, e nós estávamos falando sobre material rodante, e na época, eu acho que o metrô do Rio fez uma apresentação falando de bateria embarcada nos trens, e ele defendia, se não me engano, o tipo alcalina. E o mais interessante é que nós tínhamos um engenheiro no metrô de São Paulo levando um trabalho semelhante de bateria também embarcado, só que defendendo a bateria chumbo ácido. E ele ficou super incomodado, né? Do porquê, puxa, eu vou lá apresentar. Eu falei, não, você fica à vontade, apresente, porque assim a gente tem que sentir que as pessoas se sintam à vontade. As discussões são técnicas, as discussões são para resolver problema. E sabe qual foi a conclusão ao final do dia? É que, na realidade, a decisão por um tipo ou outro não diz respeito sobre a qualidade da bateria, e sim como cada um encara o seu processo. Então, eu quis só colocar esse exemplo para mostrar que, quando nós temos uma reunião, a gente também não precisa trazer um case, alguma coisa, e sim trazer um problema. Se eu quiser colocar um slide deixando um problema para o pessoal ajudar, você pode ter certeza que todos que estarão ali, eles vão tiver toda a força para ajudar as pessoas. É isso, segue em frente, Henrique. Maravilha. E é legal isso. Eu até queria, nessa linha do Márcio, se vocês me permitirem, eu lembrei de um exemplo muito interessante, que é um caso muito interessante, que aconteceu há muitos anos atrás no GPA, e ele foi bastante interessante, e o que aconteceu? A CBTU de Natal, no meio da reunião, tinham dois técnicos lá, eu acho que eles estavam se sentindo ainda um pouco tímidos, mas assim, um deles olhou para mim e falou, Tossani, nós estamos com um problema muito sério lá, com passagem de nível, nós acabamos de ter um acidente, e a gente queria pedir uma ajuda, eu não sei, eu falei, não, aqui é lugar para isso, aqui nós discutimos problema, dificuldade e de vez em quando solução, mas vamos discutir. Ele levou esse problema, porque
eles não tinham passagem de nível, a sinalização era muito precária, era um trem de subúrbio que passava no centro da cidade, e no meio daquela agitação geral do GPA, o que aconteceu? 2 técnicos, um do metrô de São Paulo e um do metrô de Belo Horizonte, que já tinham experiência, fizeram a proposta que iriam lá. Aí nós conseguimos com 3 fornecedores que se mobilizaram também para uma época marcada com a CBTU de Natal. Eles então se dispuseram a ir no local, e eu vou dar um exemplo aqui real. A Empretec, que é um dos nossos patrocinadores, eles construíram o braço mecânico da cancela, a Orbe Brasil, que era também, na época, nosso patrocinador, fornecedor, eles construíram toda a sinalização, aquelas bolachas de LED, e tinha mais uma empresa, eu estou tentando lembrar o nome dela aqui, que é a do IoT, Tecnomaster. Ele fez toda essa parte da informatização, do software. Ou seja, 3 meses depois que eles levaram esse problema lá no GPA, essa cancela, essa passagem de nível estava toda sinalizada, e essa foi a primeira de muitas outras na cidade de Natal. E nós acompanhamos, pessoalmente, porque isso foi um caso interessantíssimo, que eles tinham essa necessidade, mas eu acho que se sentiram um pouco tímidos, para expor esse problema. E olha que foi tudo resolvido, não só com a participação dos técnicos do GPA, mas como dos próprios fornecedores. Esse é um caso que marcou muito o GPA lá na década de 90 também. Maravilhoso, sensacional, Torça. E aí o que eu ia falar também sobre essa questão dessa troca, eu me lembro de uma que foi muito boa para mim, que era o Ernesto vai lembrar, certamente todos os outros também, o Ernesto foi um grande incentivador disso. Há um tempo atrás nós estávamos trabalhando com a substituição do sistema de lubrificação. E aí nós trabalhávamos com a opção de instalar um sistema de lubrificação embarcado e fixo, e tinha mais um pessoal de outras operadoras, tinha a CBTU, tinha o metrô de São Paulo também, e com opções totalmente diferentes. E todo mundo ia falar sobre substituição embarcada, e por que a gente não pega esse negócio aqui, esses 3, faz uma mesa redonda, vamos botar os 3 para discutir aqui, para conversar dentro da reunião, e fizemos isso, cada um falou sobre os benefícios e os desafios de cada uma das soluções, de cada um dos tipos de solução, e cada um saiu de lá com uma ideia muito mais consolidada de como cada um dos sistemas, o que valia mais a pena, o que fazia mais sentido para cada uma das operadoras, porque às vezes é isso, ele funciona para uma operadora, mas não funciona para outra em função das suas condições ambientais, e essa coisa toda. É muito interessante essa troca. Sandra? Estou aqui lembrando de uma reunião que nós fizemos em Salvador, onde nós reunimos no palco 3 ou 4 especialistas em via permanente, foi isso? Foi, se não me engano, foi em rede aérea. Rede aérea, perfeito. Nossa, que momento, hein? Que momento aquele, que debate incrível. Não tinha uma apresentação, mas tinham ali 3 especialistas, tinha do metrô, tinha da CBTU, né? Metrô BH, Metrô Recife, lembro bem, inesquecível. Obrigada, gente. Inesquecível. E aí, a gente está falou sobre o passado do GPA, como ele surgiu, o que é o GPA,
como é que ele funciona, em que meios ele funciona. Falamos, curioso, todo mundo, se a gente deixar todo mundo aqui tem um case para contar, alguma situação com o GPA, alguma experiência com o GPA que safou a sua onça, que resolveu ou ajudou a resolver um problema seu. E o futuro do GPA? Como é que vai ser? O que se planeja para o futuro do GPA, Alexander? Obrigado, Henrique. Bem, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. O que se planeja, né, para o futuro do GPA? Eu queria aproveitar e dar alguns exemplos, né, até do que eu passei. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Alexander Fortes. Eu trabalho no Trem do Rio, 32 anos, 8 de ferrovia. Eu tive o meu primeiro contato com o GPA lendo um folheto que estava pendurado no corredor da escola que eu estava estudando, né? Estava estudando para manutenção de sistemas ferroviários na Silva Freire, uma escola pública, e me gerou como é que eu posso dizer, essa curiosidade, né? O que é o GPA? E essa primeira edição foi a edição de 2017, que foi um evento que estava sendo feito em Copacabana, se eu não me engano. E eu procurei pedir licença, né, para o meu diretor na época. Olha, eu vou precisar que você me abone essas horas aqui, que eu vou estar no evento. Meu diretor na época, professor Roberto, ele me liberou, ele era o principal fomentador disso, né, dessa questão do conhecimento, de você mergulhar nesse mundo. E eu tive lá, e na época, meu Deus, caramba, mas eu não tenho roupa para isso. São pessoas muito importantes, e tem pessoas importantes, tem pessoas que estão começando agora, tem pessoas que já têm certo tempo. O GPA, ele é constituído de todos, do grupo, né? Se você tiver um problema dentro da sua casa, é muito difícil de você resolver sozinho. Só que se você levantar a mão, olha, eu estou com um problema, assim, assado, com certeza dentro do GPA, você vai encontrar alguém que, olha, há 5 anos atrás eu passei pelo mesmo problema que você está passando agora. E olha, pode ser que você não replicando da forma que eu repliquei aqui, pode ser que você não consiga de 100%, porque tem questões de clima, características diferentes, mas vai nessa linha que eu segui aqui. Se você fizer pequenos ajustes, eu acho que com certeza você vai conseguir chegar no resultado, né, de resolver o seu problema. E essa experiência que eu tive lá no GPA de Copacabana de 2017 foi muito enriquecedora, né, porque eu, como aluno, eu vi que eu poderia estar ali e futuramente poderia até agregar, né, de alguma outra forma. E estagiei na companhia aqui do Rio de Janeiro, que é a Supervia, depois foi efetivado, e dentro da instituição que eu estudei e que eu trabalho, né, na Silva Freire, na Supervia, eu fiquei fomentando também com o megafone, conversando com os funcionários. Olha o GPA vem aí, são 2 edições por ano. Olha, você não gosta de via permanente? Tem material rodante, você pode se aprofundar no material rodante. Olha, você não quer um material rodante, você quer mais sistemas, você tem a parte lá de sistemas fixos, você tem lá a rede aérea, subestação, telecomunicação, tudo isso dentro do GPA. E o que é mais importante, gente, não tem custo, assim, você não desembolsa, você não precisa pagar nada, você só precisa querer se dedicar, se interessar, ter essa curiosidade que eu tive e procurar, assim, ter uma fonte de conhecimento que você tenha dentro do grupo, né? Essa questão da parceria, você tem uma oportunidade grande de conhecer grandes amigos, né? De rever grandes amigos lá dentro, de compartilhar conhecimento. E eu queria dar um outro caso, que foi o caso do GPA que teve em São Paulo, que foi o GPA dos 30 anos da CPTM, se eu não me engano. Foi um GPA que a gente estava saindo ainda, estava estabilizando aquela questão da pandemia, né, que foi muito prejudicial aí para muita gente, e foi um presente, né, porque eu lá no trabalho eu pedi licença, eu tive no GPA que foi ali no Instituto de Engenharia, isso não me falha a memória, e eu fiz questão de falar, levantei a mão assim, fui uma das primeiras pessoas a fazer perguntas, já era o 3º evento
evento que eu estava participando. E eu falei, olha, a gente sabe que dezembro, né, dia 25 de dezembro é o Natal, mas acho que era no início de dezembro, eu estava falando, olha, o meu presente de Natal eu já ganhei por estar participando aqui do GPA, por ver o GPA retornando, né, as exibições presenciais. Teve até um evento que foi virtual, mas é muito mais gostoso você estar do lado ali, você apertar a mão de quem você conhece, seu amigo, quem você não conhece, quem você está tendo o prazer de conhecer naquele momento, né? Para você que está assistindo aí o Congresso Ferroviário, né, o Brasil Ferroviário, e tem interesse, tem essa mosquinha aí querendo que você se interesse aí pela ferrovia, você futura ferroviária, você futuro ferroviário, você que já é do mercado, gostaria de fazer o convite aí, seja bem-vindo ao GPA, tá bom? Até uma próxima, a todos um bom congresso. Que afinal de contas, você é o futuro GPA, não é? Você que está se formando, que está estudando, que está entrando no mercado, você é o futuro do GPA. E o que o Alexander falou é a mais pura verdade. O GPA é um grupo, a gente não é uma instituição. É um grupo composto por amigos técnicos ferroviários. Legal, cara, que gostoso estar com vocês, que gostoso falar com vocês sobre o GPA. Eu quero agradecer ao Lucas Evarista pelo convite de falar aqui nesse congresso e lógico, de falar com vocês, com Cleanto, Alexander, Márcio, Sandra, Torsani e Ernesto. Trocar com vocês é uma coisa fabulosa. Muito obrigado a todos que estão assistindo a essas nossas palavras, por estarem aqui, por se interessarem. E como o Alexander falou, quer saber mais? Procura a gente que vai ser um imenso prazer recebê-los. Vocês querem fazer umas palavras finais? Apenas parabenizar a todos e desejar a todos que Deus os abençoe abundantemente. Alexander. Bom evento. Estão convidados aí a participar do grupo, hein? Um abraço. Márcio. Grande abraço a todos e venha com a gente. Vale a pena. Sandra. 22 a 24 de maio, em Porto Alegre, nas instalações da Transurb, estaremos comemorando os 25 anos do grupo GPA e estaremos realizando a nossa 52ª reunião. Logo, estão todos convidados. Beijo grande, gente. Valeu. Torsani. Um ótimo evento a todos. Um abraço. E Ernesto? Eu fiquei por último, porque eu sou o decano que vocês falam, sou o mais velho. Não, na verdade, eu só estou chamando pela ordem que está na minha tela. Só para convidar vocês para a nossa reunião lá. Henrique, vai fazer um bom trabalho representando o nosso grupo e que tenha um bom evento de vocês também. Maravilha! Um ótimo congresso para todos. Muito obrigado por estarem aqui e até a próxima.